Olá, queridos, nós estamos aqui em mais uma programação do Edificando Vidas. Hoje trazendo para você o testemunho da Viviane. A Viviane, que é irmã nossa aqui do Ministério Vida Nova. Ela que teve o seu casamento transformado. Ela que, por muito lutar, está ali nos pés do Senhor. Através da vida dela, o seu esposo foi alcançado e hoje eles são uma bênção aqui no Ministério Vida Nova. Hoje a família deles é restaurada, é uma família abençoada. Então eu gostaria que você ficasse aí, não saia daí. Eu volto já já com esse testemunho maravilhoso que vai edificar a sua vida em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite todo especial para você que está me assistindo aí do outro lado, né? A Bíblia diz assim que Josué, uma certa ocasião, disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então que você possa dizer isso: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o convite que eu tenho para você é que nós temos a tarde do clamor pela família. Sabe por quê? Porque a nossa família não pode fracassar. E nós temos visto assim a luta que tem sido do inferno para destruir a nossa família, destruir nossos filhos, destruir nosso relacionamento, nosso casamento. Então eu quero convidar você, vem estar conosco toda segunda-feira, na tarde do clamor, a partir das 13 horas. Já tem um grupo de homens e mulheres aqui orando, clamando, jejuando, para que a sua família não fracasse. Mas você tem que fazer a sua parte. Vem estar conosco aqui, o endereço está passando aí na tela e eu tenho certeza que a sua família vai ser abençoada por Deus. Que Deus te abençoe. A família é o teu projeto e sempre vai vencer. Minha família, presente do Senhor, firmada no amor do nosso Pai, que sempre... Muito bem, estou aqui com a Viviane Moura, a Viviane que hoje é empresária, né, Vivi? Hoje ela administra o Gospel Café aqui do Ministério Vida Nova, mas ela veio aqui para contar uma bênção, né, contar o seu testemunho maravilhoso, né, de algo que aconteceu na vida dela, que foi a transformação na vida do seu esposo. Querido, olha, se você está aí em casa e talvez você olhe para a sua casa hoje, a sua família esteja totalmente destruída, eu gostaria que você ouvisse esse testemunho, porque eu tenho certeza que Deus, Ele tem algo para a sua vida hoje. Deus, Ele pode mudar, transformar a sua casa, a sua família. Essa mulher, a Viviane, é uma mulher de fé. Ela buscou, ela acreditou, ela foi determinada no que ela queria e hoje ela está aqui para contar um pouquinho do testemunho dela. Viviane, fala pra gente, né, como é que foi, como é que era a sua vida antes de aceitar Jesus? Como é que era o seu casamento antes? Como é que era a vida do seu esposo antes de estar na igreja? Então, eu conheci o Tito quando eu tinha 18 anos, né? E ele, um ano mais novo, tinha 17. E a gente começou a namorar assim mais ou menos em janeiro. Em dezembro eu fiquei grávida, fui morar junto com ele. Só que assim, no começo era tudo bom, né? Assim, a gente se divertia junto, tudo. Só que foi passando o tempo, o Tito foi conhecendo amizades assim que não eram boas para ele, né? Ele se envolveu com bebida, ele se envolveu com drogas. E assim, eu tinha assim um conhecimento de Cristo porque eu era batizada, né? E tinha me afastado da igreja. Então, eu não queria aquela vida para mim, de ter apesar deles ter um bom pai, de ser muito presente, não era um bom exemplo para os filhos, né? Ele beber, ele chega de madrugada em casa, ele saía do serviço na sexta, só voltava para casa no sábado de manhã. Então a gente não tinha presença dele na madrugada, fim de semana, porque ele vivia na rua. Ele ficava muito nas biqueiras, né? Na Vila Esperança, no Costa Silva. E aí não era bom isso para as filhas da gente. A gente não tinha os meninos ainda, era só as meninas. E eu comecei a conversar com amigos, né? O Késio, a Patrícia. Eles começaram a me convidar para vir para a igreja, que Deus podia transformar a vida dele. Eu sabia disso, né? Mas eu resisti um pouco. Mas aí quando eu não vi que não tinha mais saída, eu fui para a igreja e comecei a orar, né? E um dia eu vi um testemunho de uma irmã que ela comprou uma cadeira e falava que era para o marido dela.
E eu fiz diferente, né? Eu coloquei uma bolsa do lado e profetizava que ali era o lugar dele. E eu esperava sempre por ele, né? E isso foi 1 ano esperando por ele. E quando eu chamava ele para vir para a igreja, ele falava que eu era chata, que ele não queria, que ele sabia que Deus era bom, mas quando ele quisesse ele vinha sozinho, não precisava chamar. E eu comecei a orar para Deus porque eu fiquei incomodada de ser chamada de chata, né? De ficar ali no pé dele direto. Então o Espírito Santo me deu uma direção de não chamar mais. Mas quando eu vinha para a igreja eu não chamava, mas eu falava, né? Espírito Santo, vai lá, incomoda ele, né? Faz ele ter vontade de vir. E um dia ele foi pro jogo, porque ele era fanático pelo Santos, né? Ele foi pro jogo na padaria ver e eu vim para a igreja muito triste porque eu não queria que ele fosse, né? Eu queria que ele estivesse aqui comigo, me acompanhando. E ele, quando ele chegou no bar, eu lembro que ele me fala que ele chegou, sentou e os amigos ofereceram cerveja e ele não quis. Ele falou, não, hoje eu não vou beber. Aí os meninos falaram, não, você vai beber sim. Aí colocou a cerveja lá, o copo estourou e sujou a roupa dele. Ele teve que ir para casa limpar, né, trocar de roupa. Ele trocou, só que ele não teve mais vontade de voltar. Então ele veio para o culto. Ele veio para o culto e eu estava chorando muito, eu lembro nesse dia, que eu estava chorando muito porque eu queria ele comigo. E aí quando eu estava orando, de olho fechado, uma pessoa me beijou no rosto, eu olhei, era ele. Eu abracei ele, passei o culto inteiro chorando, né, porque eu vi ali o mover de Deus na vida dele, porque nada foi em vão, foi uma estratégia de Deus mesmo, né. E ele, a partir daquele dia, ele não aceitou Jesus no primeiro dia que ele veio, mas ele continuou vindo comigo para os cultos e ele aceitou Jesus no segundo domingo que ele veio. E só que assim, o inimigo se levanta, né? E não feliz com a situação da gente, que a gente estava bem tudo, ele teve uma recaída. Mesmo estando na igreja, tendo aceitado Jesus, ele teve uma recaída. E eu fiquei muito triste, desesperada, né? Porque a gente é ser humano e eu falei para Deus, por quê, né? Se ele estava na igreja, por que ele caiu? Por quê? E ele ficou quanto tempo, Vivi, até ter essa recaída? Ele foi para a igreja, como você falou, ele não aceitou Jesus no primeiro culto, né? Já no segundo culto ele se rendeu a Deus. Quanto tempo ele ficou até ter essa recaída? Mais ou menos 1 mês e meio. 1 mês e meio. E desse 1 mês e meio você viu que ele foi transformado. Ele tinha vontade de vir para a igreja, ele mudou com você, ele mudou com as crianças. Como é que foi o comportamento dele? Então, ele sempre foi um ótimo pai, um ótimo marido. Quanto a isso, mesmo no mundo, eu não tenho o que reclamar dele, né? Ele, pelo menos assim, em casa, ele não era agressivo, ele era um super pai, super presente em tudo, né? Só a diferença era assim, que ele amava ouvir louvor, né? Ele gostava muito de rock antigamente, ele escutava muito rock, ele falava palavrão, né? E aí a diferença foi o quê? Que ele começou a ter vontade de pôr louvor dentro de casa, que ele não tinha mais vontade de ir pra rua, de ver os amigos, né? Ele ficou mais presente dentro de casa. E você acha que a recaída dele foi por algum motivo, né? Talvez as amizades antigas. O que você acha que foi que aconteceu que ele teve essa recaída? Então, eu acho assim, que a pessoa quando ela é viciada em alguma coisa, quando ela se entrega para Deus, eu acho que ela tem que evitar as más companhias, os ambientes que ela frequentava, eu acho que ela tem que evitar, porque a gente não pode ficar se pondo à prova, né? Ah, eu sou forte, eu estou na igreja, eu consigo chegar lá onde tem droga, onde tem bebida e não vou fazer. Eu acho que a pessoa tem que evitar, porque não é falta do Espírito Santo, eu acho que a gente tem que evitar mesmo. Tem que mudar as companhias, o ambiente, né? Ou seja, né, a pessoa precisa se fortalecer realmente em Deus, né? Estar firme. Um dos segredos, né, eu sempre tenho conversado muito a respeito disso com algumas pessoas, e as pessoas elas falam justamente isso, né, que ela tem que mudar a sua rotina de vida, mudar um pouco as suas amizades, fugir um pouco daquilo que ela vivia antes, não é mesmo? E você acha que então que depois que o Tito ele teve essa recaída e ele voltou para Jesus, como é que foi, né, o comportamento e a atitude dele depois disso? Então, eu acho que ele se posicionou muito bem, porque
A gente conversou com o pastor Felipe, né? Quando ele teve a recaída, eu fiquei muito triste, procurei o pastor falou, não, chama ele, vamos conversar nós três. Apoiou ele, né? Falou, ó, o cair é do homem, né? Mas o levantar é de Deus, você tem que se levantar, não pode ficar se lamentando pelo que fez de errado, né? Mas tem que erguer a cabeça. E naquela noite que ele conversou com o pastor Felipe, ele falou que queria se batizar, né? Que queria se empenhar mais na obra de Deus e que a partir daquele dia ele ia ser uma nova pessoa. E foi o que ele fez. Ele mudou radicalmente mesmo, ele se batizou nas águas. A primeira Santa Ceia dele, ele falou em línguas. E assim, eu vi totalmente a transformação, assim, eu vi o agir de Deus na vida dele mesmo, porque ele se consagrou a diácono, né? Então é uma coisa assim que eu queria muito, mas eu confesso que eu achava um pouco impossível ver o meu marido de terno sem boné, porque ele era muito louco pelos Santos, assim, fazia coisas assim, sabe, brigava muito, ficava preso em estádio. E aí eu achava assim, não, eu quero, mas eu não acredito muito. Mas, assim, com a minha pouca força, eu orei bastante e graças a Deus, Deus transformou a vida dele mesmo. E ele está aí, trabalhando para nós. Que bênção, Vivi. Agora fala para mim um pouquinho, né? As pessoas que estão nos assistindo, talvez elas estejam passando o que você passou, o que você viveu, né? E como é que era o Tito antes, quando ele usava drogas, quando ele bebia? Como é que ele agia com você e como é que era o seu comportamento com ele? Eu pergunto isso porque eu sei que isso é importante, né? A gente vê muitos relacionamentos, muitos casamentos sendo destruídos porque a mulher muitas vezes não tem a paciência com o marido, né? Não tem paciência em passar por essa situação toda e acaba perdendo, né, a cabeça, fazendo loucuras. E a gente vê muitos casamentos hoje destruídos por causa disso. Então, como é que era a sua vida com ele, né, a respeito disso? Quando ele chegava em casa, talvez embriagado, né, totalmente usando drogas. Como é que ele se comportava e como é que você agia? Então, quando ele chegava em casa, ele sabia que ele estava errado, então ele chegava muito calmo, né, muito manso. E assim, eu não era da igreja, né? Eu não estava na igreja na época que tudo começou, essa turbulência. Eu acompanhei ele em algumas coisas erradas que ele fazia. Então, assim, eu pegava, não tinha paciência, então o que eu fazia? Eu colocava ele para dormir no sofá. Eu chorava a noite inteira, eu não dormia. Então, quando ele chegava, eu não deixava ele dormir, né? Eu falava. E assim, ele não respondia nada, ele acabava dormindo no sofá, né? E eu falava. E aí eu vi que não tinha mais jeito, né? Foi quando eu vim para a igreja. Mas assim, ele não era agressivo. Mas assim, a gente tinha preocupação dele na rua, porque andava com más companhias. Tinha preocupação de a polícia pegar, não sei, de ter uma overdose. Ele teve uma vez overdose, né? Foi parar no hospital. E tudo isso mexe com a gente, porque a gente tem filho, a gente quer o que é o melhor para o filho, quer um pai presente, né? Apesar dele ser presente, ele não era totalmente presente porque ele não dava bons exemplos dentro de casa, porque as filhas viam, né? E assim, e a família sofria todo, né? O todo da minha casa sofria, todo mundo. E depois que a gente conheceu a Jesus, que a gente veio para a igreja, que foi a mudança, né? Que aí eu tive mais sabedoria de falar com ele. Não era pondo ele no sofá que eu ia conquistar ele para Cristo, né? Então eu acho que ele viu muito isso em mim, né? Ele chegava, eu não falava nada. Ele chegava e eu fazia as coisas para ele, né? Eu deixava ele dormir, no outro dia eu conversava, falava, eu sinto sua falta, eu preciso de você perto de mim. Eu acho que isso mexeu com ele, assim, a minha mudança com ele, não de pôr ele no sofá e xingar ele a noite inteira e brigar e reclamar. Depois que eu vim para a igreja, assim, mudei minha atitude com ele, tive mais paciência, mesmo que me doesse, mesmo que eu chorasse, né, que eu falasse, Deus, eu não aguento, mas na frente dele eu era uma boa esposa para ele. Eu conversava, eu falava que Deus queria o melhor para ele, que essa vida não era a melhor, que não foi para isso que Deus colocou ele no mundo, né? E assim, acho que a partir dessa minha atitude, começou a tocar nele, né? Ele começou a sentir, assim, mudança em mim, né? E ele teve vontade de vir conhecer a Deus, né? Poxa, ela tá tão calma, tão diferente, né? Que aconteceu.
Para você ver que como é importante, né? Queridos, sabe, talvez você esteja aí passando pelo que a Viviane passou. E uma das coisas que é muito importante que a gente aprende, que quando a gente quer a mudança, né, do nosso esposo, dos nossos filhos, daquela pessoa que a gente ama, que está próxima a nós, nós temos aprendido que precisamos mudar primeiro. As nossas atitudes precisam ser outras, né? E foi isso que a Viviane, ela fez, né? Ela mudou o seu comportamento, as suas atitudes em relação ao seu marido, e ele começou a ser impactado. Ele começou a perceber e a ver que, opa, peraí, ela não está mais me colocando para dormir no sofá, ela está me tratando bem, tudo que eu faço um monte de coisa errada e mesmo assim ela está me amando, então peraí, tem alguma coisa diferente. Então ele sentiu o desejo de conhecer, né? Isso que estava transformando a vida dela. E sabe, querido, você talvez esteja passando por isso. Talvez o seu marido tenha chegado na sua casa alcoolizado ou drogado e você tem perdido a cabeça, você tem perdido a paciência. E aí vai o segredo para você. Busca a Deus, sabe? Procura mudar as suas atitudes, ainda que difícil, porque somos humanas, somos falhas, mas com Deus, quando buscamos força em Deus, né, Vivi? As coisas, elas começam a ser transformadas. Então, muitas vezes precisa mudar as nossas atitudes e foi isso que você fez, né? E a partir daí eu vejo que Deus, ele mudou cada vez mais a sua vida, Deus, ele foi transformando e depois vocês tiveram um outro filho, né? E como é que foi essa nova fase aí para vocês? Então, hoje a gente tem 4 filhos, né? A Jennifer, a Jaqueline, o Pedro, o Gustavo. E, assim, o que a gente não fez com as meninas, né? Porque a gente não estava na igreja, a gente está fazendo com os meninos, né? Colocando os meninos para vir para a igreja, ensinando o caminho direito para eles, né? O caminho certo. E eu sei que através da vida do meu esposo, né, e a minha casa está sendo modificada, né? Os meus filhos estão conhecendo a Deus, porque é uma vida diferente agora. Por mais assim que as minhas filhas não frequentam a igreja, elas sabem que na hora que elas estão com dor de cabeça, ela pede para o pai orar, né? Ela sabe que quando ela está com medo, ela fala, pai, mãe, vamos orar, né? Para passar esse medo. Ela chama a gente para orar. Então, a gente vê a transformação da casa, né? É um ambiente bem diferente do que era antes, né? Bem diferente mesmo. Vi, fala para mim um pouquinho. Hoje, né? O Tito totalmente transformado, uma nova pessoa, uma nova vida, né? Eu sei que não é fácil a vida a dois, né? Por muito mais tempo que você tenha de casado, mas sempre vem as dificuldades. E hoje você trabalha fora, né? Hoje você é uma administradora, né? Você tem os seus filhos, você está na sua casa, tem um tempo que você está em casa, tem um tempo que você trabalha e ele está sempre do teu lado, te apoiando. Como é que é essa vida dois hoje com a vida dele transformada? Então, ele apoia, né? A gente, antes de eu vir trabalhar, né? Eu conversei com ele, perguntei o que ele achava, a gente reuniu os filhos, né? Vocês vão ajudar, né? Posso ir trabalhar? Eu perguntei para todos, né? Posso ir trabalhar fora? Vocês me ajudam? E ele concordou, os filhos também. Ele me apoia muito, porque além de eu estar ajudando ele, né? Eu vou estar num ambiente bom, né? Dentro da igreja e onde eu posso conversar com pessoas que me edificam, né? Posso ir na secretaria, falar, pastora, me ajuda, não estou bem. Então, assim, ele me apoia muito, a gente conversa e tá sendo muito bom. É difícil, né? Agora, dia 29, a gente faz 19 anos de casado e, assim, não é mar de rosas, não. Só que, assim, a gente tem que aprender que que eu aprendi muito aqui na igreja é que a gente casa para fazer o outro feliz, né? Então, se a gente pensar dessa forma, não tem como dar errado. Se eu me esforçar para fazer o meu esposo feliz e ele se esforçar para me fazer feliz, não tem como dar errado. Então, quando ele tá bravo, quando eu faço alguma coisa que ele não gosta, eu fico na minha, quieta, calada, né? Espero ele se acalmar. E a mesma coisa ele, quando ele vê que eu tô alterada, ele se cala, depois ele conversa comigo, você acha que você estava certa nessa situação? Então, o segredo é se calar. Quando um tá alterado, o outro fica quieto e depois conversa com calma os dois.
E valeu a pena tudo isso, né, Vivi? 19 anos de casamento, né? Houve momentos que vocês pensaram em se separar, né? Chegaram até se separar, como você estava compartilhando comigo, separaram por um dia, queridos, um dia. Mas valeu a pena passar por tudo que vocês passaram, porque hoje vocês estão aqui na igreja, hoje vocês são uma bênção, hoje vocês estão firmes na rocha, né? E eu gostaria que você deixasse aí uma palavra de incentivo para quem está nos assistindo, para quem que de repente hoje está passando o que você passou, né? Ou pior ainda, a gente não conhece, a gente não sabe que, né, as pessoas que estão nos assistindo estão passando, mas a gente sabe que muitas delas desistem no meio do caminho, né, ou jogam tudo para o alto. Mas você não, você perseverou, você acreditou no Deus que podia fazer e fez, né? Transformou, realizou um milagre no seu casamento. Então eu gostaria que você deixasse aí uma palavra de incentivo para as pessoas que estão nos assistindo. Então, o que eu tenho para falar é que para as esposas, né, que passou ou passam pela mesma situação que eu, que não desista, que é difícil, é doloroso, né, que a gente chora, que muitas vezes as pessoas não vê o que a gente passa, que dentro do nosso lar só nós sabemos o que passamos, mas que tenham fé em Deus, né, que perseverem, que orem, né, acima de tudo, que peçam ajuda e força para o Espírito Santo, direção, porque Ele dá estratégia, Ele dá direção e não é fácil, é difícil. Muitas vezes eu pensei em desistir, como a pastora falou, eu separei por um dia, mas não era o que eu queria, nem o que ele queria, né? Era devido à situação que a gente estava passando, que a gente decidiu se separar, mas no meio da madrugada ele voltou para casa. Então, se a gente casa, é para ser para sempre. E que lutem, né, pelo seu casamento, que se esforcem, que eu não fui agredida nunca pelo meu marido, mas assim, atitudes agridem também, doem, machucam, né, deixam marcas, cicatrizes, mas Deus cura tudo isso, Deus restaura, eu sou prova viva disso, porque eu, apesar de orar, eu não acreditava que o meu marido ia chegar no nível que chegou, né, de ser um diácono da igreja, de ser chamado para pregar em outros lugares. Eu não achei que ele chegaria nesse nível, mas Deus é tão bom, tão poderoso, né, que Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, né? É isso aí, querido. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele mudou o casamento da Vivi, Deus transformou a vida do Tito. Ele que é uma nova pessoa, totalmente restaurada, renovada para a honra e glória do Senhor. Se você está passando por isso, olha, eu gostaria de convidar você, venha nos fazer uma visita, né? Deixe Jesus entrar na sua casa, no seu coração, na sua família. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem algo novo para você. Olha, nós vamos num breve comercial, voltamos já já com uma palavra para a sua vida, em nome de Jesus. Então não saia daí que eu já volto. Eu quero fazer um convite todo especial para você que está me assistindo aí do outro lado, né? A Bíblia diz assim que Josué, uma certa ocasião, disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então que você possa dizer isso: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o convite que eu tenho para você é que nós temos a tarde do clamor pela família. Sabe por quê? Porque a nossa família não pode fracassar. E nós temos visto, assim, a luta que tem sido do inferno para destruir a nossa família. Destruir nossos filhos, destruir nosso relacionamento, nosso casamento. Então eu quero convidar você, vem estar conosco toda segunda-feira, na tarde do clamor, a partir das 13 horas. Já tem um grupo de homens e mulheres aqui orando, clamando, jejuando, para que a sua família não fracasse. Mas você tem que fazer a sua parte. Vem estar conosco aqui, o endereço está passando aí na tela e eu tenho certeza que a sua família vai ser abençoada por Deus. Que Deus te abençoe. A família é o teu projeto e sempre vai vencer. Minha família, presente do Senhor, firmada no amor do nosso Pai, que sempre está. Bem, queridos, estou aqui para deixar uma palavra para você.
Você que ficou com esse testemunho lindo da Viviane, ela que teve o seu casamento, a sua vida transformada. Hoje ela vive o melhor de Deus na vida dela. E assim como ela, talvez você esteja passando por dificuldade hoje no seu casamento. Mas eu gostaria de deixar para você essa palavra. E que essa palavra venha entrar no seu coração, venha fazer uma transformação. Porque Deus, Ele quer o melhor para você. Deus, Ele não quer que você viva da maneira como você está vivendo, o que você está passando. Mas Ele quer que você tenha uma nova vida, uma vida transformada. Mas para isso, você precisa abrir a porta do seu coração e deixar Jesus entrar. Então eu gostaria de ler aí com você a palavra do Senhor lá em Isaías 64, versículo 4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Querido Jesus, Ele é fiel, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Assim como Ele transformou, assim como Ele mudou o cativeiro da Viviane, Ele quer mudar o seu cativeiro também. Talvez você esteja passando por dificuldades no seu casamento, talvez você esteja passando por lutas, com seus filhos, talvez você tenha filhos nas drogas, filhos presos ao álcool, mas eu gostaria de dizer para você que Deus, Ele pode mudar esse seu cativeiro. A partir do momento que nós deixemos Jesus entrar nos nossos corações, a partir do momento que você abre o seu coração e fala: Senhor, vem, porque eu não tenho mais forças. Tu pode ter certeza, querido, que Deus, Ele vai transformar a sua vida. Deus, Ele vai começar a dar passos por você, Assim como a palavra dele diz que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Se você não tem esperado, em ninguém, espere no Senhor. Sabe por quê, querido? Porque não é com as nossas forças, sabe? Não é com a ajuda, a gente procura ajuda de um amigo, de uma pessoa, de outra, mas nós temos que buscar no Senhor. Nós temos que depositar a nossa confiança naquele que pode fazer. E esse é Jesus, Ele pode fazer. Eu posso falar com toda a convicção, com toda a certeza deste mundo, que Jesus, Ele pode e Ele quer fazer. Ele quer transformar a sua vida, Ele quer transformar a sua casa, a sua família. Mas para isso, você precisa deixar Jesus entrar e fazer uma nova morada na sua vida. Olha, se você está aí e você não conhece a Jesus, procure uma igreja próxima da sua casa ou venha nos fazer uma visita, porque você vai ser muito bem recebido. Eu tenho certeza absoluta que Deus, Ele vai mudar, porque Ele tem uma nova vida para você. Que Deus abençoe você, continue assistindo as nossas programações, Eu tenho certeza que Deus, Ele tem o melhor a cada dia, Deus, Ele tem uma palavra nova, Deus, Ele tem sempre coisas novas para que nós possamos viver e compartilhar. Então, que Deus abençoe você. Até a próxima. Tchau, tchau.